Olá pessoal, tudo bem? O vídeo que vocês vão assistir hoje no episódio do Desconstruindo é a conclusão do projeto que a gente vinha fazendo de consultoria para a customização de um Chamonix 356 Roadster do nosso cliente Aécio. Se você quiser assistir a um dos dois episódios anteriores que nós fizemos, o primeiro, onde eu mostrei todo o processo de conceituação do que a gente faria no carro dele e quais são os caminhos que a gente propôs e principalmente qual que ele escolheu para a gente poder seguir. E um segundo episódio, onde a gente já foi um pouco mais assertivamente no processo de escolha das cores para o carro dele. Então, se por acaso você ficou interessado, só clicar no link aqui acima para você poder conferir no card esses episódios anteriores. Mas no vídeo de hoje, vocês vão conferir as impressões finais do cliente quanto a esse nosso projeto de consultoria de design focado em customização automotiva. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu gostei muito, né? O carro é lindo, lindo, não me canso de dizer isso, né? E é um veículo, assim, né? É uma composição de coisas, né? De peças, né? De metal, de fibra, de Tecido, né? óleo, né? De couro, de tecido, que orna muito bem, que fica muito bonito. Se eu pudesse, né, se eu tivesse uma sala que coubesse o carro, e que o carro entrasse, pudesse entrar, eu certamente colocaria ele na minha sala de uma casa que eu pudesse estacioná-lo na sala e não na garagem. Então o carro é lindo, né? Eu gostei demais da Fish Silver Grey Metallic, a cor é incrível pessoalmente. Ela essencialmente é um prata, mas ela assume tons ora azulados, ora esverdeados, de acordo com a incidência da luz, principalmente do sol, mas é sutil, mas é lindo. É nítido que não é um prata convencional. E era essa impressão que a gente queria, né? Tipo, fugir do convencional ali. É nítido que é uma coisa. Tem pessoas que acham que é um azul metálico, claro, tem pessoas que acham que é um verde água, mas essencialmente é um prata que à noite ou na sombra, assim, no escuro, já vai para o lado mais do cinza, mas que ao sol ele brilha e tem uma sutileza assim incrível. Realmente é uma cor muito bonita. Eu acho que combinou muito bem com a Havana do couro. Acho que ficou muito bom, ficou nobre. Também com a cor da tapeçaria, né, que também tem esse nome de Havana, mas é um tom mais ou menos assim, mais da cor dessa cor mais ou menos, sabe? Um tom mais palha. Meio fibra, né? Assim, de fibra vegetal, né? E o verde da capota dá todo um ar, né, mais vivo, dá uma assinatura para o carro, remete aos olhos da Ana Letícia, que é a minha esposa, remete à cor da medicina, que é a minha, eu não falo nem que é a minha profissão, é meu estilo de vida, e a natureza. Então o carro ele conversa, sabe? Ele a gente ficou, né, você me ajudou muito nesse aspecto, e eu sou muito grato a você, porque você achou exatamente ali o veio do ouro, que era o que eu estava procurando e não estava exatamente encontrando. Eu tinha algumas ideias, mas eu queria algo que remetesse à natureza, né? Tinha que ter verde. Inicialmente a ideia era fazer o carro verde, né? British Racing Green ou Irish Green, por exemplo. Mas aí sempre tinha aquela questão, tá, e a capota? E os bancos, né? Que eu não queria uma capota preta. Pesa, né? Assim, eu acho que é quente, eu acho que apesar de que aqui em Ribeirão qualquer cor de capota vai ser quente, né? Vai ser quente, né? Mas eu queria cores que fossem fáceis de lidar com elas no dia a dia. Eu queria cores que ficassem bonitas do carro ao sol, andando e não guardado na garagem. Um carro bonito, um carro, por exemplo, cor preta para os automóveis, eu acho incrível, é belíssimo. Mas é uma cor trabalhosa, aparenta sujeira com facilidade. Os arranhões são mais nítidos. Eu queria uma cor fácil de cuidar e que ornasse bem com capota, carroceria, estofamento, né?
acabamento dos bancos e da tapeçaria. E aí vem uma história disso tudo. Uhum. A cor, ela remete para mim, ela é uma fish silver, né? Ela remete à água, remete a peixe, remete à água. Ótimo. Aí, o Havana do couro remete à terra, né? O verde da capota, que é um verde musgo, remete às árvores, né? Às folhas, à folhagem, à densa floresta. E o Havana da tapeçaria, que também tem esse nome, mas são tons diferentes, né? É o mesmo nome do banco de couro marrom, também chamava Havana, mas é esse tom de palha. Também remete às folhas secas, à natureza. Então, eu acho que tem uma composição muito boa que remete às matas, remete à floresta, que é algo que eu aprecio e gosto bastante, né? Até por conta do meu trabalho de expedições em áreas remotas, em comunidades ribeirinhas, em comunidades indígenas, o projeto Árvores Gigantes da Amazônia, a expedição Jardim Paru, que eu tive a honra de participar, né, fazendo parte da equipe que comprovou a existência da maior árvore da floresta amazônica até o momento. Então, o carro me satisfez visualmente muito. É lindo. Eu acho que eu não mudaria nada. Assim. Ele tem o propósito de você poder colocar um envelope de capota, né, que tem um envelope verde, da cor da capota, e tem um envelope da cor dos bancos de couro, e aí você não vê nada do verde, né, você só vê aquele integralmente ali o envelope de capota em couro Havana, em couro marrom, com os bancos em couro marrom, e aí o carro muda bastante a personalidade, ele fica prata em marrom, e aí eu acho que fica soberbo assim, também, né? O carro é bonito tanto com a capota aberta quanto com a capota fechada, com esse tom de verde mudo assim. E por incrível que pareça, apesar de ser o primeiro 356A, né, a primeira recriação ou tributo ou réplica de um 356A Roadster, que a Chamonix fez com a capota verde musgo, mas tem várias referências do final da década de 50, do início da década de 60, de carros com essa capota, com essa cor de capota, né? Então, existem sites de leilões, né, no exterior que a gente vê carros que estão ali sendo mantidos fidedignos à sua originalidade, e que tem essa cor verde musgo de capota. Não é uma aberração, é algo que remete ao clássico, ao aristocrático, como eu gostaria, né, que a gente conversou no início, lá no briefing, e que tem um certo arzinho ali de ousadia, ou não posso dizer modernidade, mas de excelência, talvez. Mas em termos estéticos, em termos visuais, o carro é soberbo, assim, é fabuloso, é sublime, é tocante, né? Recebo bastante elogio. Pô, que legal. Eu tenho que te agradecer. Não, fico feliz, cara, assim, de verdade, de ouvir esse testemunho teu, né? Falar, poxa, o carro realmente ficou da forma como eu imaginava, né? E isso, assim, pelo menos pra mim é o que mais me encanta e me agrada. Falar, poxa, olha, Felipe, você conseguiu me ajudar a conseguir visualizar o meu carro antes de como que eu queria fazer. Ou às vezes, olha, tinha uma ideia. Né? Exato. A gente pensar no que vai ser mais funcional para você também, né? Que às vezes algumas coisas são bonitas, mas não vão se aplicar muito ao seu estilo de vida, ou ao seu dia a dia, ou à forma como você vai usar o carro. E eu fico muito feliz de saber que a gente conseguiu alcançar esse objetivo com você. Eu não mudaria o carro. Vendo o carro pronto agora, eu cogitei, como eu disse, colocar em alguns tons de verde, né, como o BRG e como o ISP. Mas vendo o carro atualmente, eu acho que foi mais assertivo optar por esse tom, que era uma das minhas opções também, assim como o Dolomite era uma opção, que é um tom de prata também, né, mais atual. Mas de fato tinha um carro com cores de época, mas que tivesse algumas sutilezas que mostrassem aí uma personalidade, que remetesse as coisas que eu gosto. Então tem tudo a ver, por exemplo, com os canivetes, né, com couro
dos estojos da Bahia, dos canivetes, que eu gosto, tem a ver com relógio. Cara, eu tenho lembrado, o mostrador de fundo branco, eu ando do carro, eu falo, cara, que acerto. Não ficaria bom os mostradores, os instrumentos do painel do carro, botagímetro, velocímetro, marcador de combustível, marcador de temperatura do óleo, com fundo branco, com fundo preto. Com fundo preto, né? Lindo com fundo branco. E a cor, né, que é outro detalhe que eu chamo muito de trelite, que você personaliza o carro individualmente, o carro é único, né? Então pode ser verde, habitualmente é verde, mas pode ser branco, que é uma cor clara, uma cor moderna, né? Mas claro, todas as cores de iluminação são claras, mas é uma cor muito, dá um ar muito moderno ao painel. E eu escolhi o âmbar, que remete à luz da fogueira, que remete à luz da vela. O aconchego, né? Inclusive aqui, a minha casa, aqui onde eu moro, as luzes são todas nesse tom quente, exceto da cozinha, que é um tom claro, né? Luz branca. Tem nome para isso que você vai saber melhor que eu, saturado. Sim. Mas o legal que você falou da cor âmbar, da iluminação, né? Que você falou, pô, remete à fogueira e tudo, e você vê que realmente conta uma história junto com as outras cores que a gente escolheu, né? Da vegetação, da madeira. Eu vou ficar falando um tempo sobre o carro, sobre as cores do carro, porque tudo ali tem um significado, tem um motivo, tem uma razão de ser. E a composição ficou muito boa, o prazer de dirigir, cabelos ao vento, toda aquela história, todas aquelas coisas que nós conversamos, né, durante essa etapa de produção, que é muito interessante, cara. Você é bem sistematizado nessas etapas e tudo vai fluindo tão bem que eu tenho que te parabenizar. Realmente, ele superou muitas expectativas. Você é um profissional formidável, no sentido de captar o que o cliente deseja e usa método para isso, né? Não é, eu acho. Meu avô sempre falava várias coisas, eu aprendi com ele, mas uma que eu me lembro bastante quase todas as vezes é eu acho não é nem a metade. Eu acho que não é nem 50%. E aí com bastante propriedade você foi, a gente foi alinhando ali, fechando ali o leque de opções e fazendo uma composição que, na minha opinião, não poderia ter sido melhor. Poxa, que legal, assim, então, na sua opinião, a consultoria valeu a pena? Te ajudou? Nossa, valeu demais. Inclusive, eu vou pegar só uma das imagens, né? O outro quadro ficou embaixo, mas olha que beleza. Tá aí o garotão. E você fez 3 imagens, né? Eu poderia ter sido só uma, eu já ia ficar super feliz, super satisfeito, mas olha aqui, ó. Não, a gente... é muito parecido, assim, praticamente um retrato falado do meu automóvel mesmo. Não vejo nenhum detalhe aqui que não seja como o carro de fato é real. E a nossa ideia era, assim, tentar surpreender. O negócio de falar, pô, um já estaria satisfeito. Mas eu falei, poxa, o carro tem tantos detalhes, né? Pô, ele fechado é de um jeito, ele aberto é de outro, sabe? Tem tantas... Eu falei, cara, vamos tentar colocar tudo isso numa imagem. Então eu falei, acho que as 3 aqui vão representar bem a ideia do carro. E fico feliz que você tenha gostado. Eu mostrei esses desenhos para pessoas que gostam de desenhar, que desenham também. E foi bastante elogiado, assim, um colega meu escreveu engraçado, ele falou assim, tem pessoas que manjam do Paranauê. Eu achei engraçado, ele é goiano, né? E termos, né, da terra dele lá, e tem uns caras que manjam do Paranauê. E é um cara que desenha muito bem, já foi... tem exposições dele, de desenho dele, né? E é outra área, né? Não é automotivo, mas ele ficou muito impressionado aqui com um detalhamento, com essa questão de perspectiva, principalmente. Isso é muito difícil de fazer, né? Sim. Principalmente essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, anterior posterior, ótimo, né? Lateral também, não é
Não é isso que impressionou ele, mas essa imagem em perspectiva aqui, por causa disso é muito difícil. E outra coisa, que eu até comentei com ele, e que foi a segunda coisa que ele falou, cara, é impressionante mesmo. É o reflexo da luz nas calotas, Ah. né? Isso aqui tem que ter muita habilidade, tem muita sensibilidade, não só habilidade, é sensibilidade, destreza, sensibilidade, motricidade. É muito treino também, assim, a gente tem uma lógica, né, da questão da reflexão das luzes, aí depois que a gente estuda e pega o jeito, aí a gente consegue replicar para qualquer material. Então a mesma lógica que a gente usa na roda, nos para-choques e tudo, né? Mas confesso que gastei uns bons anos até conseguir chegar nesse resultado, né? Assim, impressionante que um desenho capte tão bem o reflexo da luz nos cromados como o desenho que você fez aqui. E esteticamente, cara, nossa, assim, o carro é fenomenal, é lindo, mas é lindo mesmo, com força. É lindo de querer moldurar, né? E agora você tem o desenho para moldurar também, né? Se eu tivesse colocado uma cor sólida, não ia ser tão bonito, né? Não ia ser. Eu ia achar o carro bonito, mas não tão bonito. As pessoas perguntam, cara, que cor é essa? Né? E é o prata, no documento é prata. Mas quem saca, assim, quem olha, né, ali daquele olhar mais curioso, mais interessado, vê que, cara, isso não é um prata comum que a gente vê por aí. Tem um tchanzinho a mais, né? Ah, é bem bonito. Eu estou bem feliz, eu sei que sua consultoria foi essencial. Nossa, recomendo fortemente para quem tem projeto, para quem tem vontade, vamos fazer uma Jeep Gladiator, vamos fazer aqui um esquema de cores, né? Fazer adesivar ela, ou fazer um envelopamento, tá? Vai lá no Felipe Design. Pô, que legal, irmão. O cara vai fazer um serviço diferenciado, muito diferenciado, cara. Muito mesmo. Está imprimindo uma personagem própria no seu trabalho, né, de design automotivo, que eu não conheço no Brasil. E eu posso recomendar, assim, ó, sem ressalvas do seu trabalho, cara. Foi muito bom mesmo. Muito obrigado. Você faz moto também? Cara, eu já fiz alguns projetos de moto, tá? Eu dei azar com o cliente. Até abrindo um pouquinho o meu coração pra você, que eu já fiz uns 2 projetos de moto e peguei uns clientes bem ruins, sabe? Uns que pegaram e não pagaram pelo serviço, outros que acabaram enrolando muito e o projeto não foi pra frente. Então, assim, apesar de eu ter mais conhecimento com o carro, eu pego moto também. Tô atrás de um cliente confiável pra gente conseguir fazer um projeto legal de moto, sabe? Porque eu acho que eu não dei sorte com o cliente ainda, viu? Já fez outros tipos de veículo, por exemplo, picape, você já fez, né? Eu já vi Picape já fiz. Picapes picape antigas, né? 4x4, por exemplo, off-road, caminhão, sei lá, tudo que tá sobre rodas, tudo que é automóvel. Tudo que tiver roda a gente tá fazendo, entendeu? Caminhão eu não cheguei a fazer, mas já fiz de moto, carro, geralmente os mais antigos, mas assim, cara, de tudo, desde compacto, picape, carro grande, já fez projeto para vários tipos de carro, né? É mais uma questão, não é tanto uma questão do tipo de veículo, é uma questão do tipo de cliente. Exatamente. Cara, você foi no ponto certo. É mais assim, o que que o. Às vezes você tem que demitir o cliente também, né? Não, ele está demitido. Eu não vou Exato. querer trabalhar com você, não. Entendeu? Então, a gente acaba aprendendo algumas lições, né? Assim, meio que no erro e no acerto, né? Muito empiricamente, enfim, é uma coisa nova, né? É uma atividade nova, a gente não tem precedente aqui no Brasil, né? Então acaba que às vezes a gente dá muita orelhada também, enfim, tudo, acho tudo válido, né? Apesar de algumas frustrações que a gente passa, né? Uns projetos que não vão para frente por conta do cliente, tem muito nisso também, né? A gente acaba filtrando o cliente e tudo vira também know-how e conhecimento, né? A gente já sabe que da próxima vez, quando for desenhando alguma coisa parecida com aquilo ali, você já fica esperto. Ó, não, isso aqui já aconteceu comigo antes, então vamos nos precaver dessa forma, vamos fazer assim, assim, assado, né?
Graças a Deus, fico muito feliz, a gente não teve nenhum tipo de problema com o nosso trabalho aqui, deu super certo. Beleza, obrigado, viu, Felipe? Se eu for fazer um outro carro nesse estilo aí, personalizado, um carro sob encomenda, né? Ou mesmo, igual eu te falei, né? Um Troller, sei lá, um 4x4, um Gladiator, um Honda, que são carros que eu gosto bastante também. Às vezes compro um seminovo, né? Fazer aqui vamos remeter aos primeiros Jeeps, né? Vamos colocar uns adesivos. Pô, top demais. Colocar numa roda, um pneu maior. Fazer alguma personalização, com certeza, assim, eu não tenho dúvida que eu vou procurar você. Às vezes eu espero um pouco mais, eu vou juntar um dinheirinho para poder pagar o profissional que você né? E que merece o valor que de fato cobra pelo serviço. Eu acho que é extremamente válido. Não é um serviço simples, não é um trabalho sutil, pequeno, fácil de fazer. É muito difícil, cara. Então tem que cobrar caro, viu, Felipe? Pode cobrar caro mesmo. Porque você vai selecionando às vezes. Exato, Menos é mais, né? Às vezes, em vez de você fazer 10 carros do mês, você faz 3. Isso vai conferir. A escassez também acaba levando a uma certa excelência, né? São clientes, às vezes, muitas vezes exigentes, demandantes, mas que também vão entender o valor e a grandeza do profissional que você é. Maravilha. Aécio, mais uma vez, obrigado pela confiança. Curta bastante o carro. Até logo, um até breve aí. Até o próximo projeto aí que já estou esperando aí qual que vai ser. E aí, você gostou? Se por acaso você, assim como o Aécio, pretende customizar um carro, mas sente falta de uma opinião técnica de design para saber se o que você está pensando fazer no carro vai dar certo, ou se simplesmente está sem ideia nenhuma do que fazer na customização do carro, mas quer garantir que ele fique harmonioso, que fique bonito, mas principalmente que o resultado final transmita toda a sua essência, toda a tua identidade, assim como a gente fez no carro do Aécio, basta clicar no link aqui abaixo, ao lado da palavra consultoria tem um link, você vai clicar lá, vai fazer a sua inscrição e eu vou entrar em contato com você. A gente conversa, marca uma reunião sem compromisso nenhum, apresenta a nossa forma de trabalhar e aí, concordando, a gente vai fundo. Já adianto que não é um tipo de trabalho para qualquer um, ele vai muito além do simples desenho, que a gente também faz, mas aqui a gente entra na parte mesmo assim de consultoria, de te indicar os melhores caminhos, as melhores soluções num processo de customização para você e para o seu carro. Então é isso, forte abraço e até mais.